Hoje vamos viajar até uma das épocas mais incríveis da história, a Idade do Bronze. E, acreditem, não foi só uma era de novas ferramentas. Foi, na verdade, a primeira vez que o mundo se tornou verdadeiramente global, tudo graças a umas redes comerciais que ligavam continentes inteiros. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem nisto. A tecnologia mais revolucionária da vossa época, algo que muda absolutamente tudo, precisa de dois ingredientes. O problema? Esses ingredientes estão a milhares de quilómetros um do outro. Era precisamente este o enorme desafio que as pessoas da Idade do Bronze enfrentavam. Mas afinal, o que é o bronze? É muito simples. É o que se chama uma liga metálica, ou seja, uma mistura de metais. A receita era mais ou menos esta: 9 partes de cobre para 1 parte de estanho. E o resultado? Bem, quando se juntavam e derretiam estes dois, criava-se um material super resistente, muito mais forte do que tudo o que se conhecia até então. E a diferença era da noite para o dia. As velhas ferramentas de pedra partiam-se facilmente, perdiam o fio no instante. Já as de bronze eram outra história. Eram muito mais duráveis e ficavam afiadas durante imenso tempo. Foi uma autêntica revolução na agricultura, na construção e, claro, na arte da guerra. Ok, então agora vamos perceber o tamanho deste problema. Toda a gente queria fazer bronze, mas a própria geografia do planeta parecia ter criado uma receita quase impossível. Um dos ingredientes, o cobre, até era a parte fácil. Era bastante comum e podia ser encontrado em muitos sítios no mundo antigo. Portanto, até aqui, tudo bem. O verdadeiro quebra-cabeças era o estanho. Este metal era e continua a ser super raro. Havia muito poucos locais no mundo onde se podia encontrar. E o pior de tudo, esses locais quase nunca ficavam perto das minas de cobre. E é aqui que a nossa história começa a ficar mesmo interessante. Para termos uma ideia, olhemos para a Mesopotâmia, uma das grandes civilizações da altura. Eles tinham cobre ali mesmo à porta. Mas o estanho, bem, para arranjar estanho, tinham de o ir buscar a sítios como o atual Afeganistão ou, imaginem só, até à Cornualha, no que é hoje a Grã-Bretanha. Estamos a falar de viagens de milhares e milhares de quilómetros. É óbvio que, sem uma forma de trazer estes materiais de tão longe, a Idade do Bronze simplesmente não teria existido. Então, a grande questão é, como é que eles conseguiram resolver este puzzle logístico gigante? A solução foi genial e mudou o mundo para sempre. Eles criaram algo completamente novo. As primeiras redes de comércio internacionais em grande escala. E a primeira grande autoestrada desta nova era foi, sem dúvida, o mar. O mar Mediterrâneo, em especial, transformou-se numa espécie de centro comercial flutuante, cheio de navios que iam e vinham, ligando todas aquelas culturas e transportando todo o tipo de mercadorias. E se pensam que eram barquinhos pequenos, desenganem-se. Olhem só para este exemplo, o naufrágio de Ulubrun, encontrado na costa da atual Turquia. Só este navio, um único navio, levava a bordo mais de 11 toneladas de metal, sobretudo cobre e estanho. É uma quantidade inacreditável para a tecnologia daquela época. E o mais incrível é que não era só metal. A carga deste navio era como uma fotografia do mundo antigo. Tinha de tudo. Resinas com cheiros exóticos, marfim de elefante, contas de vidro lindíssimas, cerâmicas de civilizações completamente diferentes. Isto prova que o comércio era super rico e variado. Claro que o mar não resolvia tudo. As minas ficavam muitas vezes bem longe da costa, no interior. E para fazer a ligação entre as minas e os portos, era preciso usar as rotas terrestres. Era aqui que entravam as famosas caravanas de animais. E não pensem que era um passeio no parque. Era uma aventura perigosa. Os mercadores tinham de viajar em grupos enormes para se protegerem de ladrões. Tinham de atravessar desertos escaldantes e montanhas geladas. E, para além disso, ainda tinham de negociar e pagar impostos para poderem passar em segurança por diferentes reinos. Era, resumindo, uma operação muito complicada e cara. Bem, esta rede global não serviu apenas para fazer bronze. O seu impacto foi muito, muito maior. Vamos ver como é que este comércio conseguiu revolucionar completamente as sociedades da altura. De repente, surgiram profissões completamente novas. Passámos a ter mercadores profissionais, que não faziam mais nada da vida, e também especialistas em trabalhar o metal, os metalúrgicos e construtores de barcos. E sabem o que aconteceu nos locais onde estas rotas se cruzavam? As pequenas aldeias transformaram-se em grandes cidades, centros cheios de vida, de comércio e de novas ideias. Mas para negociar com pessoas de culturas tão diferentes, era preciso haver confiança. Como é que se garantia um negócio justo? Simples, criando regras iguais para todos. Foi assim que nasceram os primeiros sistemas de pesos e medidas. Com balanças de precisão e pesos padrão, um mercador da Mesopotâmia e um do Egito podiam fazer negócios sem discussões. Era tudo muito mais justo e eficiente. Um ótimo exemplo disto é o shekel. Atenção, na Mesopotâmia, o shekel não era uma moeda como as que temos hoje.
Era uma unidade de peso. Servia para pesar prata, cereais e, claro, o cobre e o estanho para fazer o bronze. Era a ferramenta que garantia a confiança em todo este sistema. E o mais importante é que isto não era só para os ricos e poderosos. As ferramentas de bronze mudaram o dia-a-dia de toda a gente. Pensem bem, arados com pontas de metal produziam mais comida. Foices de bronze permitiam fazer a colheita muito mais depressa. Até na construção e na cozinha, facas, machados e utensílios mais resistentes facilitavam a vida. No fundo, a vida de muitas pessoas melhorou mesmo, graças a este comércio. Mas não era só de coisas práticas que se fazia o comércio. Estas redes também eram usadas para transportar artigos de luxo incríveis. Lápis lazuli vindo do Afeganistão, marfim, ouro, prata. Os mais ricos e poderosos usavam estes objetos exóticos para mostrar o seu status. Eram também usados como presentes entre reinos, para fechar acordos e manter a paz. Eram, no fundo, a linguagem do poder. Mas este mundo, tão avançado e interligado, tinha um ponto fraco. Era frágil, e por volta do ano 1200 a.C., tudo começou a ruir. Esta linha do tempo resume bem a história. A Idade do Bronze começou por volta de 3300 a.C. Durante mais de 2000 anos, este sistema complexo funcionou. Mais perto de 1200 a.C., as redes comerciais entraram em colapso. E foi esse colapso que obrigou a uma mudança para um novo material: o ferro. E por que é que tudo ruiu? A resposta é simples. As cadeias de abastecimento foram cortadas. Com guerras, desastres ou simplesmente instabilidade política, as rotas comerciais deixaram de ser seguras. E o estanho, aquele ingrediente essencial e tão raro, parou de chegar. E a regra é clara: sem estanho, não há bronze. Ponto final. Esta crise obrigou as pessoas a serem criativas. Foi preciso encontrar uma alternativa. E essa alternativa foi o ferro. Qual era a grande vantagem do ferro? É que, ao contrário do estanho, o ferro existe em quase todo o lado e em grande quantidade. Ao começar a usar o ferro, as civilizações deixaram de estar tão dependentes daquelas rotas comerciais gigantescas e frágeis. E isto deixa-nos com uma última ideia para refletir. A história da Idade do Bronze ensina-nos que a globalização não é de agora. Mostra como um mundo interligado pode gerar riqueza e progresso, mas também como a dependência de recursos que vêm de muito longe pode tornar tudo muito vulnerável. A pergunta que fica no ar é: o que é que esta história, com milhares de anos, nos pode ensinar sobre o mundo globalizado em que vivemos hoje?